Meus amigos, estamos iniciando mais uma conexão CrossFox. Estamos recebendo Orestes Rodrigues Júnior, diretor executivo da Abrapel, e com um monte de cargos importantes ligados à segurança nas ligações aí da sua casa, e inclusive uma pessoa muito conhecida no LinkedIn por dar dicas importantes. Tudo começou com dicas sobre para-raios, Orestes. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Flávio. Obrigado ao CrossFox também pelo convite. E foi dessa forma, assim, que comecei, em 2017. Eu já tinha o LinkedIn em 2012, né? Lá bem no comecinho. E em 2017 foi quando eu peguei afinco, né? Após algumas coisas na vida, que a gente passa na vida profissional mesmo. E aí comecei a alertar com fotos simples e falando das irregularidades de para-raios. E aí foi quando fui pegando a notoriedade e informando sobre os materiais corretos, falando sobre o que um sistema de para-raios pode causar se ele não estiver bem dimensionado, se não tiver projeto e principalmente se não for assinado por um engenheiro eletricista, né? Então essas questões foram a que eu trouxe durante esse período. E aí foram vindo outros convites, como escrever para uma revista e depois outras questões de escrever para sites. E foi quando conheci a Abracopel, que é co-irmã da Abrapel, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Perfeito. Por que você pegou o tema para-raios? Porque o que fez você dizer, acho que é legal falar disso? Para-raios, eu entrei nessa área em 2006. Então eu comecei como auxiliar de almoxarifado, né? E dentro da empresa eu conhecia todos os materiais, cabos, conectores, hastes, terminais aéreos e captores Franklin e tal. E aí, depois de um tempo, eu saí dessa empresa e voltei um ano depois e comecei a trabalhar na questão de vistorias. E é nas vistorias que a gente encontra as irregularidades. E aí eu anotava, fazia croquis do prédio e colocava todas as informações necessárias para o departamento de engenharia. Foi aí que fui pegando mais informação. Fiquei até 2019, 2020, mais ou menos nessa área. E aí me dediquei mais à escrita, artigos, matérias, e ajudo aí a Abracopel na questão de comunicação também. Orestes, as grandes construtoras hoje, elas já estão conscientizadas dessa necessidade? Você diria que quando uma obra é entregue, esse aspecto específico que estão falando ainda de para-raio, ele chega certinho ou ainda não estamos bem assim? Não estamos assim. A jornada é longa, até porque muitos prédios são construídos e eles pensam no sistema de para-raios ou até a proteção através das medidas de proteção contra surto, que é o que vem pela rede ou até por indução, eles pensam nisso depois. Quando a gente vai comprar um carro ou uma casa, Flávio, a primeira coisa que a gente precisa fazer é projetar, não é? Bom, eu quero comprar um carro elétrico. Tá, e eu tenho que pensar como que eu vou comprar esse carro elétrico. Uhum. Quais as possibilidades, se a minha instalação elétrica em casa ou no próprio prédio eles estão corretos. O sistema de para-raios é a mesma coisa, as pessoas não pensam nisso. A gente planeja também para viajar, mas eles não planejam na instalação. E uma questão que a gente bate muito na tecla, e eu sempre disse isso, é a questão da organização trabalhar engenharia civil, elétrica e arquitetura juntos. Porque às vezes o arquiteto faz uma casa de alto padrão, num condomínio fechado, com grandes incidências de raios. E depois que a casa está pronta e entregue, o morador pensa em colocar um sistema de para-raios. Aí ele não quer que a descida seja na frente da casa, ele não quer que fique nada aparente, mas isso tudo seria bem elaborado e pensado se ele tivesse feito o projeto antes, né? E não se faz. Até hoje... É muito raro, né? A gente vê muito problema assim. É muito raro. A gente tem outras associações, tem a Abraraio, por exemplo, que fala sobre essa questão de sistemas de para-raios, mas se as pessoas pensassem que a economia é muito maior quando você já projeta tudo, você não terá um custo 3 vezes maior depois quando acontece alguma desgraça, vamos dizer assim, né? Que cai um pedaço de estrutura, que mata alguém, que queima
equipamentos até importantes dentro de uma residência ou dentro de um condomínio, ou pega fogo, né? Porque o raio também pode trazer essa consequência. Por exemplo, eu moro num prédio de 12 andares. Tá. Imagino que o para-raio esteja ok. Uhum. Digamos que não esteja. Cai um raio ali, que consequência pode ter num prédio de 12 andares, por exemplo? Deslocamento de parte da estrutura, né? Porque existem Nossa. vários aspectos, né? A gente tem muitas fotos sobre isso daí. O raio ele pode atingir a estrutura e danificar uma parte, ela pode rachar. Não apenas naquele topo ali do prédio, mas também a descarga lateral que pode acontecer, né? E tem também a questão da indução do raio. Ele pode ir pela rede elétrica e queimar os equipamentos. É por isso que a gente fala muito sobre a questão do DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Mas é assim, para você instalar esse equipamento, você também precisa ter uma instalação elétrica de qualidade. Uhum. Os cabos normatizados, DPS, os disjuntores que sejam acessíveis para isso, né, que aguentem todo esse trabalho. Ele trabalha em sincronia, né? Então, existem vários tipos, que é o nível 1, nível 2, categoria 1, 2 e 3. Então, cada um tem a sua definição e esse é o prejuízo maior que acontece nos prédios. E as construções, hoje em dia, elas estão com um problema muito sério, porque existem as construções de concreto armado e existem as construções de alvenaria, que são aqueles prédios um pouco mais populares, onde não existe muito ferro. Então, eles vão fazendo a laje, subindo, fazendo a laje e subindo. O de concreto armado, não. Já é um ferro contínuo desde a fundação, onde você pode ainda fazer os projetos, ou se não tem um projeto de SPDA atual, ele pode, de repente, usar o vergalhão do prédio. Mas nessas condições de alvenaria estrutural, já não é possível, porque não tem a continuidade. E isso pode gerar uma consequência catastrófica, porque tem a rachadura da estrutura, né? Que coisa. Uma coisa que, teoricamente, no começo seria simples, vira um problemaço se acontecer. Vamos falar da Abrapel. Primeiro, por que Abrapel? O que é exatamente? A Abrapel é a Associação Brasileira de Profissionais Eletricistas e Eletrônicos. Ela foi criada em 2015, né? Foi homologada em 2016 e ela ficou paradinha. Aí, em 2018, nós tivemos uma reunião, aí eu entrei como diretor de comunicação e marketing, mas mesmo assim nós mantivemos ela um pouquinho em stand-by. Aí, quando foi em 2023, 1º de setembro de 2023, o Edson Martins, que é o diretor executivo da Abracopel, junto com a esposa dele, nós estivemos em uma reunião e, na hora do almoço, ele falou assim: nós temos um convite para você. Falei: vamos lá. Você não quer assumir a direção da Abrapel? Eu aceitei. 2 dias depois. Eu falei: não, vou dar uma pensadinha e a gente conversa. Uhum. Aceitei, cá estou eu. Né? Você é engenheiro eletrônico? Não sou engenheiro. Não. Minha área, não sou. A minha área é totalmente voltada à educação. Olha isso. Eu sou músico, né? Regente, organista, tenor, mas só que eu fui deixando. É tenor? Sou tenor. Que maravilha. Então eu fui deixando esse lado da música, né? Eu tinha a intenção de morar em Berlim e fazer meus estudos lá na Filarmônica, mas deixei de lado e fui trabalhar em livraria, trabalhei em marcenaria, tapeçaria, farmácia, entreguei panfleto de cursos de inglês. Então eu fiz de tudo um pouco. E eu acho que isso que me deu a questão não apenas da criatividade, mas também a garra de assumir qualquer outra responsabilidade. No caso, a Abrapel, que é a nossa intenção maior, e fui secretário de um colégio particular aqui em São Paulo também. Mas a nossa intenção maior é homologar a profissão do eletricista, que isso hoje é como ocupação, e também trabalhar na qualificação dos profissionais. Aí, Flávio, nós entramos naquela questão do profissional que vai instalar um sistema de para-raios, que vai fazer a elétrica da sua residência. Será que ele tem capacidade para isso? Ou é aquele profissional, ou entre aspas o profissional, né, que apenas faz a emenda de um cabo,
aperta ou reaperta o parafuso da tomada. Então, tudo isso a gente precisa analisar e qualificar esses profissionais. No meu bairro chamava de curioso. Ele é curioso, ele vai fuçando, fuçando. Mas realmente muito perigoso, né? Sim, sim. Porque o mercado ele dispõe de vários produtos irregulares, né? A gente tem o exemplo do Sinticel aí, que sempre está atrás dessas informações e vai a fundo para corrigir os erros, né? É muito difícil para a pessoa que está em casa saber se esse profissional ele é ou não qualificado. Tem alguma dica, algum jeito de... Porque você, tem um problema elétrico na minha casa, eu vou contratar um eletricista. A primeira coisa, alguém conhece, né? Sempre essa história. A gente ninguém tem o seu, digamos, o seu eletricista, né? De preferência. Tem algum jeito da gente saber se essa pessoa realmente é qualificada ou não? Bom, primeiro, precisa perguntar para ele se ele tem certificações. Vamos usar o exemplo do Senai, que é um exemplo de educação no Brasil, né? O Senai forma, tem cursos gratuitos, tem cursos pagos para eletricistas. Então, exija do profissional isso, né? A Abracopel tem um programa chamado Eletricista Consciente e Seguro, que também está em parceria com a Abrapel, né? E o Eletricista Consciente e Seguro, o que ele visa? Fazer testes para saber como que anda o conhecimento do profissional. Nós já temos a inscrição aberta para esse ano, por exemplo, onde os eletricistas eles participam respondendo 48 perguntas de múltipla escolha ou dissertativas. Se ele passa, os 5 primeiros colocados, eles vão conhecer uma empresa, uma indústria, eles vão fazer o teste em uma unidade de Senai e o melhor eletricista nessa categoria, ele se torna o melhor eletricista do Brasil. Então, o que a gente precisa analisar? Documentação do técnico ou do eletricista. É exigir dele, qual é a sua qualificação? Você fez curso de eletricidade? Você trabalhou com alguma coisa? Participa de lives apresentadas por profissionais renomados? Porque assim, Flávio, existe muito conteúdo na internet, muita fake news, que a gente sabe disso, mas existe também a questão daqueles que querem ganhar dinheiro dando um curso simples na internet e falando, olha, eletricista, você pode fazer isso. E não é por aí. Então, a primeira coisa, consulte a certificação do profissional. E isso a Abrapel vai trabalhar também ao longo do projeto. Porque, imagina, uma situação, uma limitação. Esse profissional necessariamente ele tem que cobrar mais caro, esse eletricista qualificado, ou não necessariamente? Ele tem que cobrar um valor justo. Porque o problema normalmente da decisão é pelo preço, né? Às vezes a gente cai muito naquela, né? O preço é baratinho. Ele cobra R$50 para colocar uma luminária com ventilador na minha sala. Tá, mas qual é a conexão que ele vai utilizar para ligar a rede com o produto? Né? Ele tem EPI adequado para mexer com aquilo? Será que ele vai desligar a chave, o quadro, vai trabalhar em um ambiente desenergizado? Né? Então, são várias questões que a pessoa tem que olhar. Até o calçado dele. Ele foi trabalhar do quê? De tênis, de chinelo, de bota? Qual é o jeito correto? Correto é sempre com bota, com luvas, olhar a instalação se está desenergizada e ter os materiais adequados para isso. Você falou da Abracopel. O que é a Abracopel? A Abracopel é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. E a gente apresenta dados sobre acidentes de origem elétrica. O anuário que está aqui, que eu até entrego para você aqui agora. Opa, muito obrigado. Tem muitas informações relevantes. Esse anuário ele está disponível também para ser baixado no nosso site, tá? Que é o www.abracopel.org/estatísticas. Então você pode baixar. Lá nós teremos a versão em inglês, porque a Abracopel já é reconhecida internacionalmente, inclusive por cientistas e pesquisadores. E os nossos dados eles servem como um termômetro de tudo que está acontecendo. E, infelizmente, os números de acidente eles estão aumentando. Aumentando. Só o ano passado, dentro de casa, foram 210 mortes, aumentaram. Por choque elétrico. Nossa. Então... Esse choque normalmente é de que tipo? Todos, né? Às vezes é a hora que você conecta um aparelho na tomada e dá um curto. Às vezes você está manuseando o próprio celular, né? E o celular é complicado, né?
use o celular, é para carregar, deixe ele parado, quieto, depois você pega. Então, são várias coisas. Criança jogando... Coisa simples, né? Coisa não é nada... simples. Então, quando eu digo assim, imagina que o cara estava fazendo uma obra, né, cara? Não necessariamente. Não necessariamente. Essas mortes, elas são por coisas simples. Por exemplo, temos também a máquina de lavar roupa. Não aquela de abertura frontal, mas aquela superior. Às vezes a dona de casa acaba pegando aquilo, abrindo a máquina ligada, e ela vai e coloca a mão na máquina. Já aconteceu muito disso, de mulheres morrerem ao levar choque por causa da máquina. Então, ou seja, teve uma fuga naquela carcaça, ela encostou a mão e o corpo, parte do braço molhado, acaba levando a descarga. Né? Lavadoras a jato também, né? Questão de tá lavando o quintal, o fio de extensão está jogado, e aí molha. Então, são várias questões, né, que a gente precisa analisar. Sendo bem, pergunta bem de leigo, Horácio, me desculpe, vocês são especialistas na área. Por exemplo, muita gente fala, você tem que usar um chinelo de borracha que atenua um eventual choque. Isso é real? Não, porque o chinelo, você está de chinelo, mas você está com o pé automaticamente exposto. Utilize uma bota, né? Uma bota, tem aquelas botas de lavar quintal, proteção, né? E outra coisa, nunca deixe o cabo, por exemplo, na hora de lavar o quintal com a lavadora a pressão, solto. Deixa ele levantado em algum ponto, principalmente aquela que tem a conexão da tomada do equipamento com a extensão, né? Então, e outra, ter o DR, que é o diferencial residual instalado em casa. É por isso que a gente fala, as revisões nas instalações elétricas, elas precisam existir a cada 5 anos. Ou seja, se no seu apartamento já passou, já vai um lembrete para ti, né? Então, analise isso, faça a contratação correta e a gente consegue evitar muita coisa. Com relação à criança, a criança adora colocar o dedo na tomada e tal. Qual o risco disso? Choque na certa, né? Inclusive, mas até onde esse choque pode levar? As crianças podem morrer? Sim, pode. Pode? Choque. Tem crianças, nós temos dados de crianças que estavam mordendo o fio de celular, por exemplo, e acabaram morrendo. Então, criança a gente nunca sabe, né? Tá ali fio ligado e ela mordendo. Às vezes por um pai desatencioso, que não conhece os perigos, às vezes displicente também. Então, a gente precisa analisar todas essas questões, né? Nossa, é assustador, né? Que a gente imagina que é uma coisa... E você está falando de questões do dia a dia mesmo. Né? Exatamente. Uma outra coisa que a gente vê muito, principalmente nessa fase aqui em São Paulo, cheio de obras para todo lado e tal, muitas vezes a gente vê um fio pendurado, saindo da eletricidade da própria rua. Esse fio tem algum perigo ou ele está necessariamente desligado? Não, tem perigo sim. E a gente está vendo muito esses erros de fios, né? Pendurados, bambos, soltos. Você tem que se afastar. Você não sabe que fio que é aquele. Se é um fio de fibra ótica, se é um fio de telefone, se é um fio elétrico. Então, você tem que se afastar alguns metros ali, pedir para uma concessionária dar uma analisada naquilo e poder isolar ou arrancar, né? Mas aí entra numa outra questão, porque tem as empresas de telefonia. Então, isso também precisa ser analisado, Flávio. Quer dizer, é um risco que você não sabe se aquele profissional estava credenciado para isso. Exatamente. Esses dias perto de casa, né, onde eu moro, no Santo André, tinham muitos fios bambus. E tem, inclusive, um prédio que os fios estão todos largados, né? Eu já tirei foto, já falei nas redes sociais, mas o negócio continua igual. Eles pegaram um pedaço de fita de iluminação, aquelas de Natal, jogaram, emendaram e prenderam ele num pedaço de cone. Ou seja, se alguma pessoa desavisada acaba passando ali, puxa e o pior pode acontecer. Né? Criança, né? Principalmente criança. Criança teimosa, né? Criança, ela não conhece os riscos, né? Você diria que o trabalho da Abrapel, da Abracopel, vocês estão juntos, né? Trabalhando juntos, você até contou a história. Ele está conseguindo passar a mensagem de conscientização? Você vê pessoas mais conscientes, principalmente os profissionais, ou é meio que sabe, pregar no deserto? Consegue. E eu vou até citar um exemplo que tem num dos quadros, dos gráficos da Abracopel, de um levantamento que foi feito de 2013 a 2023. Em 2013, nós tínhamos 100 pessoas mortas como eletricistas, ou seja, a função eletricista foram 100 mortes em 2013. De lá para cá, quase 800 mortes só de eletricistas. O ano passado foram 60 eletricistas. Então, isso é sinal que
eletricista está um pouquinho mais consciente e tal. Em 10 anos, 40% a menos. Exatamente. Mas ainda é muito. Eletricista, ele tem que dar o exemplo, né, Flávio? Então, é por isso que a gente tem, através da Abracopel e Abrapel, o eletricista consciente e seguro. Inclusive, a gente tem eventos que acontecem em cidades específicas, onde a gente fala sobre essas questões. Então, são palestras com pessoas renomadas, empresas de grande porte, inclusive multinacionais. Tem sorteio de brindes, tem material que a gente acaba entregando também sobre essa questão de acidentes. E é legal porque a interação entre esses profissionais eletricistas, eles acabam também esclarecendo as dúvidas diretamente com a empresa que está ali presente. A gente tem um disjuntor. Será que esse disjuntor está correto? Como que eu posso utilizar esse disjuntor com esse DPS ou com esse DR? Então, ele consegue esclarecer as dúvidas com um profissional da área e profissional da empresa. Ou seja, ele consegue conhecer aquilo, ter um certificado de participação nos eventos e, além do mais, é de graça. E eu ia te perguntar custo mesmo, exatamente, de graça. É de graça. O desafio do eletricista consciente seguro, por exemplo, que é o que acontece todos os anos, e as inscrições estão abertas, é tudo gratuito. E quando vem esses 5, por exemplo, que tenhamos 500 profissionais inscritos, os 5 melhores, eles, independente da região que ele está, ele vem até São Paulo com tudo pago pela Abracopel, hospedagem, alimentação, e participa desse teste final, né? Conhecer a empresa, uma empresa parceira, e também fazer os testes em uma escola Senai. E aí sim, ali a gente vai saber qual é o vencedor. E quem banca a Abrapel e a Abracopel? Bom, a Abrapel está começando, então a gente já iniciou os contatos para parceria. A Abracopel tem parceiros. Nós temos Qualifil, temos Sindicel, temos parcerias de colaborativas, né? No caso com o Sincomac, que é o Sindicato do Comércio, temos o SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Queimaduras. Então a gente consegue ter levantamentos porque chegam para eles alguns dados que a pessoa que se queimou foi por causa de choque elétrico. Sobreviveu, mas está queimado por causa daquilo, né? Então a gente consegue ter essas parcerias, além de algumas outras empresas, né, do setor privado aí que nos ajudam. Mas é muito árduo, por ser as duas, né, duas associações sem fins lucrativos, conscientizar não é uma coisa fácil, né? E a Abracopel, por exemplo, ela está dentro do ESG, né? Porque dentro das ODS nós estamos dentro de várias, né, responsabilidade social, aquela questão toda. Mas a gente precisa de mais incentivo para isso. É necessário, é urgente, porque com a vida a gente não brinca. E a gente só tem uma, né, Flávio? E é gozado porque a gente fala-se muito aqui no Brasil, você só compra a tranca quando arromba a porta, né? Só que se tratando de vida, perdeu, né? Não tem um retorno, é uma coisa complicada. A prevenção no Brasil, eu não diria que ela é mal vista, mas ela é meio que ignorada, né? Ninguém se preocupa com a prevenção. Uma coisa impressionante. A gente precisa mudar a cultura da segurança. Exatamente. Sabe? Nós estamos sempre na mídia, a Abracopel constantemente falando ali sobre o que não fazer, né? E a gente não pode mostrar as coisas que acontecem, mas a própria mídia acaba falando, a pessoa morreu eletrocutada num poste, a pessoa na obra. Então, essas informações temos, mas a gente precisa mudar a mentalidade de que não precisa comprar equipamentos ou produtos duvidosos no mercado, né? Até na questão de capacitar o profissional eletricista, essa é a nossa ideia. Falar para ele, essas empresas vocês podem. E no nosso site, no futuro site, nós teremos essas informações, né? Além dos conteúdos que a gente pode disponibilizar gratuitamente. A Abracopel tem vários conteúdos, muitos artigos de doutores, de especialistas em cada área para poder alertar. Conteúdo temos. Não consome quem não quer. Vamos partir para uma coisa bem pragmática. Um garoto está nos ouvindo, 16, 17 anos, ele ainda não tem exatamente uma ideia do que ele pretende fazer, mas ele gosta muito da área. E aí ele diz, poxa, eu gostaria de ser um eletricista. Qual o caminho que ele deve tomar? Escola de qualidade. Ele precisa primeiro se informar qual é a instituição de ensino que presta
essa qualidade de informação, tá? Não só nos professores, né, na questão da credibilidade que esses professores passam, mas também na questão dos materiais que eles utilizam. São cursos livres, específicos, você tem que fazer uma faculdade. Como é que funciona isso? Existem vários cursos livres, cursos técnicos, e a gente pode usar o exemplo novamente do Senai, né, Flávio? O Senai é muito bom. O Senai, eu acho que assim, o exemplo que nós temos é o Senai, tem o Instituto Federal também, em todos os estados. Então, são duas instituições que muitas vezes o curso é gratuito, outras pode ser até pago, mas é a qualidade, né? A gente não pode pensar numa educação sem falar da questão da credibilidade que aquela instituição traz para a gente, né? São demorados esses cursos? Depende muito. Tem de 2 anos, tem algumas coisas mais ou menos nessa faixa. Um tempo menor do que cursar uma faculdade, por exemplo. Sim, exatamente. E se você se transformar num eletricista, e de novo eu estou falando para o garoto que de repente está, poxa, isso pode ser bom para mim. É bem pago um eletricista? É uma profissão hoje que você diria, nós precisamos de bons eletricistas e ele vai ter uma boa remuneração? Então, essa é uma questão importante que a Abrapel também vai trabalhar muito. A profissão eletricista, ela não é homologada no Brasil. Poxa vida. Exatamente. A gente fala, ele é eletricista. Qual a sua profissão? Eletricista. Mas eletricista é ocupação. É o curioso, né? Que a gente fala no meu bairro lá. E quando nós analisamos, esses dados a gente já está levantando, eu pesquisei algumas coisas, existe na CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, que fica no site do Ministério do Trabalho, é só você colocar lá no comecinho, né, Ministério do Trabalho, e buscar no CBO. Quando você coloca a palavra eletricista, aparecem diversas profissões ligadas ao setor. Vamos usar o exemplo de bobinador eletricista, né? Quando você clica nele, que ele está como ocupação, ele vai abrir uma outra abinha com várias outras profissões dentro daquela. Ou seja, nós temos 59 categorias de eletricistas. Mas dentro dessas 59, nós temos as outras subcategorias. Ou seja, a gente tem muita coisa. E a gente às vezes fica pensando, né, Flávio? Eu sou eletricista, eu gosto de fazer instalação residencial, mas às vezes está saturado. Vamos citar esse exemplo. Por que a pessoa não acaba se qualificando, se capacitando, por exemplo, nessa nova onda que nós temos de carros elétricos? Um problema que a gente tem, Flávio, é assim, surge uma novidade no mercado, instalação fotovoltaica. Você lembra como foi o boom disso daí, né? Surgiu, alguns profissionais experientes começaram a fazer, os mais dedicados ali. Aí, de repente, virou um auê, né? Porque muita gente começou a fazer a instalação, a gente vê site para todos os lados de pessoas que fazem isso, mas não fazem da forma correta. Não analisam a estrutura, por exemplo, o peso. Será que o telhado aguenta o peso de módulos fotovoltaicos? Será que o cabo que ele está utilizando lá é um cabo específico para ficar aberto em área exposta, com chuva, sol, frio e acaba ressecando, tudo largado? Não. Então, eu acho que o profissional ele pode ser especialista e ter uma carteira de clientes muito grande se ele se capacitar, ele focar numa determinada área, sabe? Eu, por exemplo, na área de engenharia elétrica, mesmo não sendo engenheiro eletricista, eu me dediquei muito ao estudo sobre a questão de para-raios. Não exatamente a questão parte científica, mas a parte de instalação, documentação, e me tornei especialista nessa parte, né? Então, por exemplo, eu sei quando há irregularidades no sistema, ou seja, eu foquei em um ponto. O eletricista também pode fazer isso, né, Flávio? Ele tem várias, como eu disse, 59 categorias, mas ele tem as outras subcategorias, ele pode escolher alguma ali que não é tão valorizada ou que não tem muita busca. E acaba se especializando, ele se torna uma referência nacional. Estamos caminhando para uma regulamentação da profissão ou não? Ainda não. Não? Ainda está longe, até porque a Abrapel já vem com esse propósito maior, que é homologação da profissão e também a capacitação dos profissionais. Então, nós já temos as duas redes sociais principais, que é LinkedIn e Instagram. Falamos muito mais no Instagram porque
O eletricista está mais no Instagram do que LinkedIn, que é um pouquinho mais elevado a questão de conhecimentos técnicos, né? Uma linguagem muito técnica. Agora, o site ele virá com essa informação e a gente já está criando, a pesquisa já está pronta, a gente só vai lançar isso daqui a uns dias, sobre a questão de saber a quantidade de eletricistas que nós temos no Brasil e, inclusive, dentro dessa lista de ocupações do Ministério do Trabalho. Ou seja, quando a pessoa acessar lá, é uma coisa muito simples. Ele vai colocar o nome, o telefone, se ele quiser, o e-mail, se ele quiser, e aí ele vai escolher qual é a sua área de profissão. Residencial, industrial, predial, e aí tem isso e tem a lista de ocupações que ele pode escolher. Eu trabalho com isso. Ele clica lá e a gente vai ter um parâmetro. E aí sim, depois a gente trabalhar nessas políticas ao lado de políticos mesmo, né? Eu entendo assim, até para segurança. Primeiro ponto, para a segurança da própria pessoa. Porque, pelo que você está me falando, muitos dos profissionais que estão aí, eles simplesmente aprenderam com outra pessoa, que a gente não sabe como aprendeu, e se aquela pessoa não tiver hábitos de segurança, ela vai passar para essa pessoa os mesmos erros que ela comete. Sem dúvida. Passa. É igual o telefone sem fio, né? Você lembra dessa brincadeira de criança? Eu falo um negócio para ti, você vai, passa, já tem uma vírgula diferente ali, você como jornalista, você sabe muito bem disso, que uma vírgula faz muita diferença. Então, quando chega lá no final, é algo que não era lá no comecinho, né? Às vezes a pessoa que ensinou, ele sabia das informações, mas a pessoa que recebeu lá no finalzinho, não. Pode ser a terceira, quarta geração. Terceira, quarta geração. Né? Olha, impressionante. Eu acho essa nossa entrevista extremamente esclarecedora e até uma coisa para as pessoas pararem para pensar, porque o profissional corre risco, e a pessoa que contrata o profissional corre risco, imaginando que está tudo ok, que está tudo... Eu fiquei surpreso de saber que não havia uma regulamentação. Exatamente. Eu imaginava que, não, aquela pessoa que está lá, ela é especializada, ela estudou muito, e de repente não, né? É apenas uma pessoa que olhou e foi fazendo. E é uma profissão antiga, né? Por exemplo, nós temos a profissional que faz a empregada doméstica. É uma profissão regulamentada. Eletricista também precisa ser regulamentado. Claro. Né? E a gente tem muito eletricista autônomo, Flávio. Eu acho que isso daí precisa ser visto com outros olhos importantes, porque o profissional, tendo essa regulamentação, com certeza ele vai trabalhar um pouquinho melhor, vai buscar conhecimento. Então, vai se valorizar, né? Exatamente. Olha, eu vou citar só o exemplo referente ao eletricista, o desafio do eletricista que a gente fala tanto, né? Os profissionais que já participaram, mesmo aqueles que não ganharam ali e tal, mas os vencedores, eles se tornaram referência nacional. Nós tivemos um evento recentemente em São Paulo e eu me encontrei com uma pessoa que foi o vencedor do ano passado. Ele até virou um avatar no desafio, né? Quando eu falei o nome dele, né, eu não o conhecia pessoalmente ainda, só por redes sociais e tal, eu falei, fulano, como você está? Foi assim, uma coisa muito automática, sabe, Flávio? Porque as pessoas que estavam ao redor no evento vieram todos para cima dele. Ou seja, ele ficou reconhecido. Por quê? Porque ele preza por qualidade. Ele usa materiais em conformidade com as normas brasileiras, que é uma outra questão que a gente vai trabalhar em cima do profissional. Existe norma? Tem. É brasileira? É. Não tem uma norma brasileira, mas ela é baseada na IEC, que é uma norma internacional? Ok. Então você trabalha em cima daquilo. Então você tem formas de aprender. É conteúdo, né? E o conteúdo está disponível aí hoje à torta direita, é só buscar. Por favor, dá de novo o endereço para a pessoa que quiser acessar e começar a trabalhar com informações checadas, colhidas, para que a gente tenha um pouco mais de segurança, né? Claro. Se puder ajudar uma pessoa, já estamos fazendo bastante. Claro. O site da Abracopel é abracopel.org.br ou só .org, então não tem problema você colocar só isso. Da Abrapel nós ainda estamos criando, mas você pode seguir a Abrapel nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram. Então é Abrapel com 2 Es, e aí você coloca o @ lá e consegue já nos seguir.
Horácio Rodrigues Júnior, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos, colocar uma luz numa... Até estou falando de eletricidade, colocando luz num tema que parece tão simples, é bem complexo, sim. E realmente, para mim, por exemplo, nossa, eu já começo a ter uma visão até diferenciada em cima de tudo que você falou. Muito obrigado, viu, Eu Horácio? que agradeço, Flávio. Foi um prazer, viu? Muito obrigado. Agradeço muito. Conexão CrossFox, olha, interessante, hein? Indique para os seus amigos, porque o tema é muito importante, representa segurança na sua casa, segurança dos profissionais. Conexão CrossFox fica por aqui.